Compartilhar o conhecimento por meio das cores e dos desenhos nas paredes. Entender que o grafite é uma arte que trabalha a criatividade e a coletividade. Esse é o projeto Mundo do Trabalho, que você conhece a partir de agora no Ação e Diversidade. Aqui na Escola Estadual João Triqueza, em Caxias do Sul, 9 turmas do primeiro e segundo ano do ensino médio participaram do projeto pedagógico desenvolvido na disciplina Seminário Integrado, do ensino politécnico. Disciplinas como a matemática, a história, o português e todas as demais se uniram e criaram a ideia de grafitar as paredes da escola, como forma de manifestação do conhecimento e de pertencimento e apropriação do espaço. O projeto do Mundo do Trabalho, ele é a união de 2 outros projetos que a gente trabalhou até setembro deste ano. Então, no primeiro trimestre a gente trabalhou com a ideia de os alunos criarem produtos industrializados e no segundo trimestre a gente trabalhou com um projeto para eles entenderem melhor a construção da nossa identidade nacional. Então a gente resolveu unir esses 2 projetos, fazer um panorama histórico da indústria, da história da industrialização no Brasil e aqui na nossa cidade em Caxias do Sul, já que Caxias do Sul tem toda essa questão de ser um polo metalmecânico, de ser uma cidade muito industrializada, e a partir disso a gente teve a ideia. Então, inicialmente os alunos pesquisaram em cima de cada década, de 1910 a 1990, vários aspectos da industrialização, como índice de desenvolvimento industrial, a questão da sustentabilidade, a criação dos sindicatos, e eles fizeram apresentações em uma banca avaliadora. A gente não tinha muitas ideias de indústrias a partir da década de 10, então a gente pegou um fato histórico, que na verdade foi o Titanic, e a gente na verdade botou ele na parede. Yuri, o que vocês aprenderam na década de 20 que vocês traduziram na parede? A gente aprendeu sobre a invenção do rádio, introdução no Brasil. E daí sobre o jazz, que estava muito influenciando. A gente também botou coisas sobre greve, porque tinha muitas greves maiores, assim, grande extensão de greves. E daí a gente tentou passar isso no grafite. O que dizia na década de 30 que vocês colocaram na parede? A gente aproveitou da industrialização do Brasil, a gente se aproveitou até de um filme, a gente fugiu um pouco do Brasil, se aproveitou do filme Tempos Modernos, do Chaplin, lançado na metade da década de 30. Ele retrata a vida numa indústria e na época de crise. E foi justamente nessa época que o Brasil começou a se industrializar na Era Vargas. A gente aproveitou esse contexto para expor o desenho ali do Chaplin também. A década de 40, no começo a gente achava que tinha sido só a Segunda Guerra Mundial. Mas com o desenvolver do trabalho a gente percebeu que não. Bem, começou de indústria, a revolta das pessoas para tentarem melhorar suas condições de trabalho, porque elas estavam totalmente satisfeitas desde a década de 30. Surgiu sindicatos, veio gente de fora, teve o Partido Comunista também que se envolveu, teve centenas de coisas. As mudanças que teve na indústria da década de 50 até hoje, né, que o trabalho diminuiu, né, os horários. O que vocês aprenderam da década de 60 que vocês colocaram e escolheram essas imagens para colocar na parede? Na realidade, a gente pesquisou várias coisas, tudo que aconteceu, a época da ditadura. A gente pôde ver como que era realmente o mundo, né? O Brasil principalmente, todas as manifestações. E a gente decidiu colocar justamente os macacos que não escutam, não ouvem e não falam, justamente pela falta da expressão brasileira, que eles não podiam se expressar. O que você aprendeu na década de 70 que vocês expressaram na parede? Bom, nós expressamos que naquela época existia muita opressão política. E nessa época, os jovens, para sair desse tipo de opressão, eles usavam as drogas. Eles usavam álcool. Então, essa ditadura
ela foi o que mais marcou realmente a década de 70. Na década de 80, a gente teve um grande conhecimento que foi ali que as empresas, as grandes indústrias surgiram. A gente botou uma indústria mostrando o serviço dos trabalhadores. Na década de 90, o que vocês pensaram, estudaram e colocaram na parede? O crescimento das indústrias, com isso trazendo a tecnologia. O projeto Mundo do Trabalho começou a ser desenvolvido no último trimestre desse ano. Para a arrecadação dos materiais do grafite, os estudantes e os professores elaboraram uma gincana. Eles trabalharam a ideia de todas as décadas até os dias atuais. Então foi um trabalho realizado semestral aqui no Colégio João Triquês, onde as professoras não sabiam que o grafite ia estar incluso, mas trabalhando a informação, a troca de ideia com eles, eles acabaram fazendo murais de cada década. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, até os anos 90. E o grafite inserido junto com isso trabalha também um pouco do potencial que o grafite desenvolve. Porque a forma de percepção que as professoras trabalharam com eles na hora do desenho e a hora de retratar aqui é bem diferente para eles. Então é importante a gente estar aqui com eles, fazendo esse trabalho, exercendo essa função e automaticamente valorizando o trabalho que as professoras fizeram, né? Que é importante elas terem essa abertura e saber que o grafite também pode ser incluso junto com a educação. Eu acredito que eles já têm muito talento, né, para desenvolver. Então o grafite é um caminho de muitos autodidatas, assim, não existe um curso específico em algum lugar, esse reconhecimento ainda vai levar um tempo, né? Então, o que a gente tem são oficinas, então, que é baseado em uma troca de ideias, né? As ideias dos autodidatas, né? E eles vão trocando no sentido de que material estão usando, né? E envolve muito a reutilização de tintas, essas questões assim. Então, eu acho importante por todos esses fatores, né? Por você reutilizar materiais, por você não depender de algo tão técnico, mas ter essa troca de ideia no aprendizado. Então, eles trazem alguma coisa do talento deles e contribuem, a gente dá uma alavanca, assim. Então, acho que é bem positivo nesse sentido, assim, de ser um movimento novo e ele trazer essa característica de relacionar os autodidatas, né? Entre si as ideias trocadas vão agregando conhecimento e o pessoal vai enriquecendo seu traço, seu boneco, sua escrita. Chama para si o carinho, né? Muitas vezes a gente vivendo na mesmice, com as mesmas cores, acaba num descrédito e fazendo essa mudança de uma simples fachada, de uma simples parede, faz com que a gente adquira um novo amor pela escola, cuidar mais da escola. Isso é maravilhoso, onde a gente passa uma boa parte do dia, a gente aprende, a gente troca conhecimento, em um lugar onde a gente gosta, mais atraente. Isso eu tenho certeza que é positivo para a criatividade, é positivo para toda a questão do bem-estar desses adolescentes em um lugar onde se adquire muito conhecimento, que é a escola. O que colaborou na vida desses alunos realizar esse projeto e participar, no caso, desse projeto? Eu acho que em vários sentidos, porque não só dos alunos, dos professores, todos, porque a gente está muito atrelado àquela educação bancária, de transmissão, de acúmulo de... E aqui a gente está mostrando que educação não é só isso, não é só lá dentro da sala de aula, é tomar os espaços da escola, é se apropriar. Quando eles se apropriam dos espaços da escola, como agora, é deles, né? Então, assim, eles vão cuidar. Eu acredito que quando eu me aproprio de alguma coisa, eu sou dona, então eu vou ajudar a cuidar. Então eu não vou depredar, eu não vou estragar, eu sou dona daquilo. E a gente, com esse projeto, a gente procurou ampliar cada vez mais esse sentido de apropriação do espaço escolar deles, de todo o espaço escolar. Então não é só restrito à sala de aula, a escola é deles. Então cada espaço eles podem usá-lo à vontade. O grafite é uma maneira diferente. A gente sempre teve aula com livro, com matéria no quadro. Daí com esse projeto que a gente teve agora, a gente pode fazer uma coisa diferente, uma representação, digamos assim, artística do que a gente aprendeu. No caso, a gente está demonstrando por toda essa parede aqui o desenvolvimento do Brasil ao longo das décadas, de 1910 até os dias de hoje. E o posicionamento crítico que vocês adquiriram, é importante ter?
Sim, a gente tem que saber analisar todo um contexto de um país, assim como a década de 30 teve coisas positivas, teve coisas negativas. Foi um período de grande desenvolvimento do país, mas infelizmente tiveram muitos problemas, a ditadura do Getúlio Vargas. Mas sim, é bom a gente ter esse conhecimento para a gente poder aí ter uma opinião e saber analisar o que a gente está vendo. O grafite, ele chama pra mim, sabe, que eu entendi, ele chama uma atenção a mais pra pessoa se interessar no assunto, sabe. É uma forma diferente de tu sair da sala de aula, sabe, aprender. E aprender assim, nas paredes, sabe, utilizando outros materiais, a não ser caneta e lápis, sabe. É uma forma de aprendizagem, né. Tem muitas pessoas que vão se interessar mais em aprender aqui do que talvez na sala de aula, sabe. Trocar um pouco a rotina do ano inteiro, né? Eu aprendi mais com esse trabalho do que se fosse fazer uma pesquisa pela década de 40. Eu ia fazer uma pesquisa praticamente tipo, de copiar e colar, ler um pouquinho para apresentar e era isso. Aí não, eu pesquisei, eu aprendi, eu vi como é que eu podia fazer um desenho sobre isso. O fato do grafite ser uma crítica social que muitas vezes tu vê nas ruas, tem críticas por meio do desenho. E aqui eles também estão fazendo críticas das décadas que eles estudaram, enfim. Por que é importante, por meio do grafite, fazer essa crítica e eles, como são jovens, já ter esse olhar crítico? Bom, eu acredito assim que essa leitura de protesto, assim, ela vem até dos anos 70, né? Uma das décadas que também estão registradas aí. E o pessoal, depois de um período aí de manifestações, de mais consciência sobre o civismo, sobre seus direitos, eles têm trazido sim esse ponto de vista crítico, assim, né? Através do desenho tá falando do contraste entre, digamos assim, o corporativo e o uso da natureza indiscriminadamente, né? E a vontade de preservar. A arte para mim é o caminho, né? Então nada melhor para ser compreendido do que levar através da arte, ou o que eu gosto, que eu me identifico, que eu sei fazer, essas ideias que envolvem também as reivindicações, que eu acho que todo mundo, de qualquer segmento, deve estar se organizando para fazer, né? As oficinas de escrita criativa, elas começaram no ano passado, a partir de uma demanda que os próprios alunos tinham em querer escrever coisas diferentes, mas que na aula de literatura não dava tempo, ou pelos estudos teóricos a gente não conseguia trabalhar com as duas coisas, a questão de criação e a teoria. Então, como nós temos as atividades complementares aqui na escola, a gente decidiu fazer uma oficina de escrita criativa dentro dessas atividades. Muitos já escreviam, mas às vezes se travavam, não conseguiam mais escrever, ou achavam que não escreviam bem, e a gente vai trabalhando, inclusive, essa autoestima do aluno em relação à sua própria escrita. Com isso, a gente foi tendo uma produção bem vasta dos próprios alunos, que é muito boa, e juntamente com as oficinas a gente vai trabalhando com a questão da criatividade artística, não só em relação à linguagem, mas também em relação a artes plásticas e toda a criação de expressão artística mesmo. Com isso, daí surgiu a ideia de fazer uma instalação com as produções dos alunos, mas juntando a questão de sensação que eles sentiam em relação aos textos e o que eles poderiam mostrar visualmente, né, com vários elementos que nós tínhamos, reciclados, enfim, juntando a questão de sustentabilidade também aos seus textos. Nesta instalação, em especial, fazendo uma linha desde a infância, em que eles sentem uma nostalgia pela infância, com objetos, com cores que remetem a isso, que são os brinquedos, as fantasias, textos, então, que eles tinham sobre isso. Aí eles passam para a juventude, e daí com uma questão de obstáculos também, que são os pneus, e daí ali eles criam textos que remetem a isso. E na juventude é quando eles encontram os sonhos, a questão de identidade, quem eles são, as mudanças que ocorrem, e sempre com as ideias em construção, em transformação, para eles se conhecerem melhor, né? Saberem quem eles são e saber que a arte está em tudo, não é apenas na escola, não é só quem gosta de literatura, da disciplina de arte, mas a arte pode estar em qualquer momento da vida, no dia a dia, no cotidiano deles mesmo. Por um novo mundo, nós queremos incentivar a educação artística, literária na vida dos nossos alunos e de toda a comunidade.
Você continua assistindo o programa Ação e Diversidade, que hoje mostra a você um projeto pedagógico realizado na Escola Estadual João Triquês, em Caxias do Sul. Aqui, o conhecimento é grafitado nas paredes da escola. No último trimestre desse ano, a disciplina de Seminário Integrado do Ensino Politécnico da escola criou o projeto Mundo do Trabalho. A ideia era unir todas as disciplinas e trabalhar de forma crítica as décadas de 10 até a de 90. O projeto criou nas paredes uma espécie de linha do tempo unindo os movimentos sociais, o mercado de trabalho e o contexto histórico de cada época. Tudo por meio da arte do grafite. A relação do grafite com a questão da pichação foi tudo explicado para eles também? Sim, a gente sempre explicou para eles e eles tiveram uma palestra também no projeto anterior sobre a diferença da pichação e do grafite, para eles terem bem a ideia de que o que eles estão fazendo não é um dano a um patrimônio público, e sim uma expressão artística. A pichação e o grafite é uma manifestação social, as pessoas querem atingir um determinado público ou serem vistos em sua determinada região, expressar o que sentem. Claro, nos dias atuais as coisas estão se modificando. Eu creio que o grafite tem em torno de seus 40 anos, no Brasil tem em torno de seus 25 a 30 anos. Então a gente sofre uma fase de mudança. E aí, a partir dessa fase de mudança, eu costumo dizer que o grafite ele é algo mais elaborado devido a materiais. Mas nada impede de um pichador ter um pouco de valor agregado, sem roubar sua lata, como nos anos 70, e poder exercer a função de um grafiteiro. O grafite ele vem para mostrar uma nova ideia, né, de que não o individualismo, não o nome pichado em uma parede é o que faz a diferença, mas sim um pouquinho de cada um dentro de uma arte. A criatividade, a ideia do Chiquinho, a ideia de outros alunos juntos formam o diferencial. E o retorno, ele é gratificante, é muito melhor. Hoje a gente percebe que se tu faz algo errado, como a pichação, colocar o teu nome em um lugar, em uma propriedade que não foi concedida para você, é muito diferente do que você fazer um grafite com 4, 5 pessoas, com a ideia de todos. O retorno é positivo não só para você, mas sim para todos. Muitas pessoas dizem que não é arte, mas grafite sim é arte porque mostra a liberdade de expressão das pessoas e faz com que as pessoas tenham uma mente mais aberta. Bota a criatividade das pessoas nos muros. O grafite é muito visto como, às vezes, vandalismo, mas a gente aprende, a gente se diverte fazendo coisas com grafite. Por mais que a gente simplesmente esteja pintando uma parede, tem um conceito por trás daquilo que a gente está passando. A gente está tentando passar uma informação. E tem toda a questão que o grafite ele é uma crítica social. E por que é importante poder olhar para a sociedade e enxergar coisas erradas e fazer a crítica? Porque é um meio de a gente se manifestar, né? Isso aí, porque muitas vezes a gente indo falando entre a gente não vai dar certo. Então as pessoas acham melhor se expressar assim, fazendo na parede. Então muita gente leva para pichação, já é crime e tudo, e aí acaba afetando o grafite. Aí às vezes o grafiteiro é passado como um criminoso, um pichador, sabe? Aí não tem aquele valor que deveria ter. Poder olhar para a década de 60, que foram várias coisas que aconteceram, e olhar para a nossa época de hoje e fazer a crítica também. Por que é importante? Eu acho que é importante porque a gente precisa observar as coisas. O Brasil, ele vê o que a mídia traz, ele não percebe o que está realmente ao nosso redor. Ele não percebe a realidade. Esse é o problema da sociedade, eu acho. Então, eu acho que isso foi muito bom por isso mesmo, para enxergar, para começar a abrir os olhos. Os desenhos reproduzidos nas paredes foram criados pelos estudantes. 4 grafiteiros foram convidados para fazer a base do desenho. O colorir ficou por conta dos alunos. A gente quis mostrar que a arte não precisa estar presa em livros ou em quadros ou estar em difícil acesso para eles, né? A arte está em todos os lugares, e por que não dentro do saguão da escola? E também a gente primou por essa questão do coletivo. Chamar para si essa responsabilidade, trazer para a escola e mostrar que o coletivo pode conquistar muitas coisas. Saber dialogar, de saber respeitar o limite dos outros. Eu não preciso ter uma habilidade no desenho para fazer toda essa arte, todo esse coletivo que a escola fez. Basta apenas adquirir uma habilidade na questão de trabalhar com o fundo de uma cor,
né? Ou até mesmo apoiar naquilo que eu posso. Todo mundo teve uma grande aproximação, porque no começo a gente era um pouco desunido. Só que na hora do trabalho todo mundo se junta e sai um trabalho muito bom. O que eles aprendem muito é a coletividade, né? Porque eles sabem que um sozinho não vai conseguir fazer. Então eles fazem o trabalho junto e cobram um do outro que tem que ficar bom. Então eles conseguem fazer um trabalho em grupo melhor, né? Eu acredito assim que é esse valor da autoestima sendo resgatado. A gente encontra muito o pessoal tendo já um talento, um traço, ele tem uma firmeza na mão, ele tem um ritmo já estabelecido, algo que a gente identifica técnico, mas mentalmente às vezes não há o reconhecimento da pessoa por esse afazer, assim. Então a gente tem que trabalhar esse resgate da estima, né? Para não tornar elitista e só aquilo que é perfeito é que pode manifestar, né? Mas que possa ter uma diversidade, né? E a pessoa possa dar valor a um traço simples e a uma manifestação de cor ou de cruzamento de traços, né? Eu acho que tem essa importância, assim, de por muitas mãos valorizar os diferentes tipos ou gostos, né? Para dar esse valor à autoestima aí que eu sempre acho que precisa de mais ênfase, mais resgate aí. O respeito à diversidade, eu posso não gostar, mas eu tenho que respeitar. Por quê? Porque é uma das formas de manifestação do outro. Então o respeito pelo outro, isso também é muito trabalhado por essa questão também da arte do grafite. É sempre bom tu estar unindo as pessoas para fazer algo, e é uma coisa que todos da turma gostaram da ideia, do projeto. Então um colega fez o desenho foi escolhido pela turma, então foi um negócio bem unido, entende? Tipo, todos decidiram o desenho e daí era para ser escolhido alunos para fazer o grafite. Aí foi escolhido os que mais gostam da arte mesmo. Isso nos torna mais amigos, isso faz com que a gente tenha uma proximidade maior, faz com que a gente se comunique melhor, faz com que a gente tenha cada vez mais a ajuda um do outro. Tem que saber trabalhar em equipe. Uma pessoa sozinha é fraca. 10 pessoas juntas, mesmo sendo fracas individualmente, são muito fortes. Coletivo é mais importante às vezes que o individual. E esse resgate deles cada um dentro da sua individualidade. Então, um fez uma parte dentro de cada habilidade que cada um tem, né? Então, eu tenho habilidade em pintar, eu vou pintar. Eu tenho habilidade em criar, eu vou criar. Aí eu vou pesquisar. Sozinho tu não é ninguém, né? Então tu tem que ter a parceria, sabe? De todo mundo. Sozinho, se eu fosse sozinho aqui, quanto tempo eu não ia ter que levar para fazer tudo isso aqui que a gurizada fez aí, ó, em 2 dias, sabe, de trabalho. Então eu acho que trabalhar em equipe é tudo, né? Precisa de uma equipe para fazer isso aí, sabe? E ajuda, né? A nossa turma ainda que era bem dividida, sabe? As pessoas, isso aqui ajudou um monte, olha. Que outras turmas estão ajudando, a gente ajudou, então é bom o trabalho coletivo.